Então, galera, a aula de hoje vai ser sobre força de atrito, certo? É uma força de reação, assim como fosse a força normal, ela é de reação ao movimento, certo? Se você não aplicar uma força ou alguma força, se você não aplicar uma força sobre o objeto, ele não vai ter atrito. A força de atrito é uma força que se opõe ao movimento do objeto, mas ele pode estar que estão sob a ação de uma força. O objeto pode estar parado, mas mesmo assim ter força de atrito. E a gente vai ver que existem dois tipos de atrito, certo? Então, como a gente já falou, a força de atrito ela vai ser uma força que vai se opor a outra força, certo? Aí ela pode ser igual ou pode ser menor do que essa força. A força de atrito ela vai depender do tipo de material do objeto e da rugosidade da superfície. Quanto mais liso for a superfície, menor vai ser esse atrito, mais fácil de deslizar o objeto vai acontecer. Por exemplo, no gelo. No gelo, a superfície é extremamente lisa, então os objetos deslizam com maior facilidade sobre o gelo. Já um asfalto com bastante rugosidade. Você nota que lá tem uma rugosidade muito grande, então a superfície vai ter um atrito maior do que o gelo, por exemplo. E aí, professor, eu preciso decorar qual vai ser o atrito do asfalto, o atrito do gelo? Não, porque cada superfície ele vai ter o que a gente chama de coeficiente de atrito, que na equação da força de atrito é dado por μ, certo? μ é o coeficiente de atrito, tá bom? A gente vai ter o μ para o atrito estático, que a gente vai ver mais lá na frente, que a gente chama de coeficiente de atrito estático, e a gente vai ter o μ para o atrito cinético ou dinâmico, certo? Que é quando há movimento, tá bom? E essa força de atrito também, ela vai depender da normal, ou seja, da quantidade de massa que o objeto tem. Quanto maior a quantidade de massa, maior vai ser a força-peso, e quanto maior a força-peso, maior também vai ser essa força normal, essa força de reação ao plano. Então, a força de atrito é fácil de calcular. A força de atrito é igual ao coeficiente de atrito μ vezes a normal, a força normal, certo? Então é só multiplicar. Então ela vai depender apenas de duas variáveis, coeficiente de atrito normal, tá bom? Dando continuidade. A força de atrito estática. A força de atrito estática é aquela força em que o objeto ainda está parado. Por exemplo, a força de atrito estática ela vai ser de reação a uma força que você aplicou no objeto. Se o objeto está parado aqui, a velocidade é igual a zero, certo? Eu aplico uma força, a força de atrito vai ser de módulo igual, mesma direção, mas sentido oposto. Então, se por exemplo, vamos supor, deixa eu pegar aqui o meu lápis. Seguinte suposição. Aqui a força de F é de 1 newton, certo? Então a força de atrito também vai ser de 1 newton, para o objeto ficar parado, ele se contrapõe a essa força, tá bom? Isso aqui num plano horizontal, é claro. Se a força aumentou para 2 newtons e o objeto continuou parado, então a gente já sabe que a força de atrito também vai ser 2 newtons. E assim por diante. Mas vai chegar um determinado momento em que a força... E aí, desculpa, eu esqueci de colocar aqui como é que a gente vai calcular esse atrito dinâmico. A força de atrito estático, qual o coeficiente de atrito estático? Eu vou chamar de ME, vezes a normal. Então, o coeficiente de atrito estático, ele vai me dar na questão, não preciso me preocupar em calcular. Ou senão a questão vai pedir para eu calcular o coeficiente de atrito. Um ou outro, certo? Já na força de atrito dinâmico é quando há movimento. Não sei se vocês repararam, mas quando você vai empurrar qualquer objeto, certo? Ele no começo ele parece muito pesado, certo? Mas depois de um tempo, esse que a gente começa a empurrar e o objeto ele começa a se deslocar, ou seja, ganha uma certa velocidade, esse atrito ele diminui,
né? Fica mais fácil empurrar o objeto depois que ele está em movimento. Então, a gente vai chamar isso aqui de atrito cinemático ou dinâmico, tá bom? MC, vou botar aqui MC, beleza, normal. Cinético, desculpa. Então, eu tenho um atrito cinético. Lembrando que o atrito estático, ele vai ser maior do que o atrito cinético, pelo que a gente falou, né? Que quando o objeto está parado, ele tem uma maior força de atrito, devido ao atrito estático ser maior, o coeficiente de atrito estático ser maior do que o coeficiente de atrito cinético. Tá bom? E aí a gente tem um gráfico representando essa situação que a gente acabou de falar. Olha aqui. Vamos analisar esse gráfico aqui. Enquanto o objeto está em repouso, eu começo a fazer força no objeto, a força vai aumentando, até que chega um ponto que a gente vai chamar de iminência de deslizamento, certo? Esse ponto aqui, se eu fizer uma forcinha um pouquinho maior, o objeto começa a se deslocar, certo? Então, quando a força de atrito chega nesse ponto, o objeto começa a se deslocar. Nesse ponto, desculpa, passa esse ponto, o objeto começa a se deslocar, a força que eu estou aplicando. E aí, quando o objeto começa a se deslocar, a força de atrito cai. Ele começa a deslizar, eu tenho força de atrito cinético. Então, a força de atrito estático, ela é maior, sempre será maior do que a força de atrito cinético. Tá bom? Sempre será maior. Ok? Então, não precisa ter muito, decorar, cálculos, não sei o quê. Não, é só você lembrar, as questões vão dar, e aí a gente vai para um paralelo entre a força de atrito e o plano inclinado, certo? Quando a gente tem um plano inclinado, não sei se você já fizeram essa brincadeira, você pega uma mesa e aí você coloca uma borracha na mesa. Aí você começa a inclinar a mesa. Só que numa determinada inclinação, a borracha ela não vai se deslocar, certo? Não vai. Aí chega um ponto em que eu inclino tanto a mesa, que eu aumento tanto esse ângulo aqui, ó, que a borracha começa a se deslocar. Quer dizer o quê? Que ela chegou no ângulo crítico, certo? Ângulo crítico de deslocamento. E aí como é que a gente calcula esse ângulo crítico? A gente vai depender da força-peso, consequentemente, e o ângulo, tá bom? Então vamos fazer as análises aqui. Para ele se deslocar, a componente da força-peso Px, ela tem que ser maior, ou no caso tem que ser maior, né, do que a força de atrito. Aí a gente tem aqui a seguinte situação. Força de atrito, FAT, que a gente chamou aí, tem que ser igual a Px. Esse é o ângulo crítico. A partir desse ângulo, se eu aumentar um pouquinho, ele vai se deslocar. A partir dessa eminência. A gente sabe que força de atrito, no caso como está parado, é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. E o Px, a gente já viu, já calculou, que o Px é igual a P seno de θ, certo? A gente sabe também que a normal é igual a PY, né? Ela vai ser a reação, e a componente P é PY. Então, a gente tem que coeficiente de atrito estático é igual a PY igual a P vezes seno de θ, tá bom? PY, na verdade, é igual a P cosseno de θ, né? Que é uma componente da força-peso. Se eu tenho P de um lado e P do outro, eu posso cancelar os dois. E o cosseno que está multiplicando, ele passa dividindo. Cancelei os P's, né? Tem um P de um lado e P do outro, posso cancelar. Equação. Coeficiente de atrito estático vai ficar como seno sobre cosseno de θ. Seno sobre cosseno é igual a tangente do ângulo. Então, para eu descobrir qual é esse ângulo crítico, é só eu calcular a tangente a menos 1 do coeficiente de atrito estático entre a superfície. Esse aqui é como eu preciso fazer todo esse passo a passo aqui. Não, esse passo a passo aqui é como a gente chegou nesse resultado aqui. Ó. Coeficiente de atrito estático é igual a tangente do ângulo, que aí você vai ter o ângulo crítico. Ou você pode também descobrir qual o coeficiente de atrito estático entre a superfície e o objeto. Se você tem um ângulo desse objeto,
Calculou lá, mediu lá o ângulo, você calcula a tangente do ângulo, você vai descobrir o coeficiente de atrito estático entre o objeto e o plano inclinado, tá bom? Isso é fácil também de descobrir. Agora vamos para alguns exemplos aqui. Peguei esse exemplo aqui é até complicado, né? Mas vamos lá que tem outros mais simples e a gente vai aprendendo aos poucos. Um carro deslocando-se em uma pista horizontal a velocidade de 72 km por hora. Freia bruscamente e trava por completo suas rodas. Nessa condição, o coeficiente de atrito estático das rodas com o solo é 0. Desculpa, o coeficiente de atrito das rodas com o solo é 0,8, não é estático, é dinâmico, ele está deslizando, tá bom? Seria estático se ele fizesse igual ao freio ABS, que ele vai freando, mas o pneu vai rodando. E aí quando ele parece que vai travar, o freio é liberado. A que distância do ponto inicial de frenagem o carro para por completo? Então ele quer saber que distância. Então, olha, vamos tentar desenhar aqui, simplificar em forma de bloco. Imagine que seja o carro. Ele está indo nessa direção, certo? Velocidade para cá. E aí ele freia. Ele freia, a única força que vai estar atuando sobre o objeto é a força de atrito, certo? Então a força resultante é igual à força de atrito, tá bom? A gente sabe que força resultante, segundo a lei de Newton, né, é massa vezes aceleração. E a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. A gente sabe também que a normal vai ser igual à força peso nesse caso, porque a força peso está no plano horizontal, né? A força peso eu estou para baixo, a normal vai ser uma oposição. Então eu tenho MA é igual ao coeficiente de atrito vezes mg, que é a força peso. Corto. E corto aqui, eu tenho que a aceleração, ou a desaceleração no caso do automóvel, vai ser igual ao coeficiente de atrito vezes a gravidade. Por que eu fiz esse cálculo? Porque ele não me deu aceleração, então eu descobri a desaceleração para poder descobrir quando ele vai parar. E a questão só me deu o quê? O valor de G e o valor do coeficiente de atrito. Então, tenho que a desaceleração é 0,8, que é o coeficiente de atrito, vezes gravidade, 10. Então, a aceleração, ou a desaceleração, no caso, é igual a 8 metros por segundo ao quadrado. Beleza, sei a aceleração. A questão também me deu a velocidade inicial, que é de 72 km por hora. Que eu transformando isso para metro por segundo, eu divido por 3,6, que dá igual a 20 metros por segundo. E ele me deu a velocidade final. Qual a velocidade final, professor? Não estou vendo aí. Eles aqui, ó, trava por completo suas rodas até o carro parar por completo. Ó, parar por completo aqui. Ó. Se é parar por completo, então a velocidade final é 0 km por hora, ou seja, 0 metros por segundo. Então aqui eu tenho que utilizar uma equação de cinemática que envolva deslocamento com aceleração, mas não tenha tempo, né? Porque a questão não me deu tempo. E aí eu venho para a equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado menos 2, mais 2A delta S. Como eu estou considerando V para a direita positivo, então como a aceleração é ao contrário, eu vou considerar essa aceleração aqui como sendo negativa, tá bom? Então a gente tem aqui 0 ao quadrado é igual a 20 ao quadrado menos, no caso 2 vezes menos 8 vezes ΔS, tá bom? Então dá 0 é igual a 20 ao quadrado é 400 menos
16 ΔS, certo? Então tá somando, vai subtraindo, fica menos 400 é igual a menos 16, é igual a menos 16 ΔS, que é o deslocamento. Tá multiplicando, passa dividindo. Então eu tenho que ΔS é igual a menos 400 sobre menos 16. Menos em cima, menos embaixo, eu cancelo. Faço só a divisão normal. Para eu descobrir quanto é esse ΔS aqui. Vamos fazer a divisão aqui. 400 dividido por 16 vai dar 2. 32. 40 menos 32 dá 8. Né? Desce o 0. Aí dá 5. 5 vezes 16 dá 80. 80 menos 80, 0. Então dá 25 metros. Então, mesmo o carro freando, travando suas rodas, ele se deslocou 25 metros. Então, se o cara não prestar atenção, não for atento, é um grande deslocamento até o carro parar por completo, né? A resposta correta aí seria letra B.